boa noite. Boa noite. Meu nome é Patrícia Takaki, eu sou voluntária aqui na Consecutivos. Para quem não conhece a Consecutivos, eu não sei, você já veio nas nossas atividades? Não, Primeira vez que veio na atividade. Mas pelo menos já conhece a Conscienciologia. Pessoal aí de casa, eu não sei quem que conhece a Conscienciologia. A Conscienciologia é uma ciência jovem e ela tem uma especialidade, como as outras ciências, que estuda as vidas passadas, a série de existências passadas. Então, essa série de existências dá o nome à nossa especialidade, que é a seriexologia, tá certo? Então, hoje nós vamos falar de uma pesquisa, uma investigação seriexológica em Paris. Ou seja, é uma visita, uma experiência em campo, uma visita de campo com o objetivo de pesquisar vidas passadas na cidade de Paris, tá certo? Nós temos alguns termos que às vezes vão soar estranho, né? Qualquer coisa, o pessoal não sei se consegue interagir com a gente. Se conseguir, se tiver alguma dúvida, só perguntar. Aí, na medida que a gente for falando algum neologismo, se eu lembrar, a gente já esclarece logo para não ter nenhuma dúvida, tá certo? Então, essa visita a Paris foi um grupo da nossa instituição, a Consecutivos, e essa visita aconteceu do dia 3 de novembro, ou seja, acabou de acontecer, do dia 3 de novembro até o dia 16 de novembro, foi o momento em que a gente esteve na cidade de Paris, tá? Eu fui a Paris pela segunda vez. Então, antes de ir a Paris, eu não conhecia a Conscienciologia, não estudava vidas passadas, era estudante de arquitetura, não falava francês. E quando eu fui para a Europa, a gente foi a Paris até por uma proposição da minha irmã, que estava junto, que é advogada, que não tem nada a ver com arquitetura, nem com vidas passadas, nem nada. E eu tinha um sonho de conhecer a Itália, e eu falei assim, Paris, quer ir a Paris? Vamos a Paris. Mas assim, afinidade zero, né? Eu não sabia de nenhuma afinidade. E engraçado que eu cheguei lá em Roma, que decepção, era o sonho da minha vida, era conhecer Roma. Cheguei lá, quase que passaram em cima de mim de carro, né? E Coliseu e aquelas coisas assim. E depois eu fui para Paris, expectativa zero. Gente, Paris me encantou. Mesmo não sabendo falar francês, eu tive uma afinidade inesperada com a cidade, né? Mas ficou aí, né? Eu não estudava vidas passadas, então não fiz nenhuma relação. Achei acolhedora a cidade, achei familiar, mas a falta de conhecer o idioma francês reduziu a minha interação com a cidade. E a falta de conhecer a Conscienciologia também reduziu o que eu poderia ter absorvido de informações naquela época. Bom, o tempo passou, encontrei a Conscienciologia, virei voluntária, né? Em 2001 eu virei voluntária da Conscienciologia e vim para Foz, aí entrei aqui na Consecutivos, e a Consecutivos ela foi fundada em dezembro de 2014, então ela está fazendo aniversário agora nesse mês de dezembro, faltam poucos dias. E aí eu me tornei voluntária aqui e o grupo decidiu ir a Paris, né? Então, nesse momento que teve essa decisão de viajar a Paris, eu não tinha nenhuma personalidade de estudo e eu tinha algumas hipóteses já relacionadas com a França. Então, Cavaleiros Templários, eu tinha afinidade, cátaros, huguenotes, tudo, vocês veem que tudo tem um ponto de religião e é sempre alguma coisa assim que está contra e foi perseguido e foi eliminado. Então, tem relação com a noite de São Bartolomeu, tem a Revolução Francesa e a Belle Époque. Então, esses eram os meus alvos de estudo. Mas eu precisava definir um alvo, uma personalidade-chave. E aí eu decidi fazer a viagem. Eu comecei, então, a estudar mais o francês, o conhecimento que eu adquiri na seriexologia e o paradigma consciencial foi a diferença, então, nessa nova viagem, em relação à anterior, que eu não conhecia.
pessoal que está em casa que não conhece a Conscienciologia, você conhece. A Conscienciologia, ela propõe um novo paradigma, e só para ser assim, bem sucinta, é um paradigma que admite que nós temos bioenergias e interagimos com essas bioenergias. É um paradigma que admite que existem outras dimensões além dessa dimensão física, dimensão mental, energética, dimensão extrafísica, outros corpos que a gente chama de veículos e que a gente tem existências seriadas, existências consecutivas no transcorrer da evolução, e a gente aceita a lei de causa e efeito nessa interação evolutiva, tá certo? Bom, então eu decidi fazer a viagem e nesse tempo eu já estava sentindo saudade. Mas saudade de quê? Saudade de morar em Paris. Mas como saudade de morar em Paris? Eu nunca morei em Paris. Mas tinha uma nostalgia, uma saudade. Aí eu sentia saudade da comida. Eu sentia saudade das músicas. Eu sentia saudade da arquitetura. Um sentimento assim que ninguém explica. Quer dizer, ninguém não, a gente tem explicações. Uma hipótese para isso é que eu comecei a me afinizar com a cidade de Paris e eu comecei a evocar inconscientemente consciências do meu passado, que hoje estão extrafísicas, mas que esse movimento de começar a mexer com as energias de Paris fez com que essas consciências começassem a, vamos dizer, trocar energias comigo, gravitar ao meu redor. E essa saudade de encontrar as pessoas, de encontrar a cultura, de ouvir a música, de respirar o ar de Paris. Então, tinha essa sensação energética. E aí eu comecei a aprofundar a minha imersão na cultura francesa para achar um foco de pesquisa. Estudo do idioma francês, vídeos históricos no YouTube, tem um monte, tudo em francês, noticiário na TV Sank, músicas francesas da atualidade. Então, foi francês, não sei como o meu marido aguentou de tanto francês na vida dele. E aí, o que aconteceu? Começou a aparecer um tema mais forte. O tema que tinha a ver com a minha retrosenha. Opa, o que é retrosenha? A retrosenha é um conceito-chave que a gente encontra para eu investigar. E a minha pista era mobilização de massas. Comunicação para grandes públicos. Essa era a minha senha. E eu sempre fui de questionar, de reivindicar, de querer ver um lado da pessoa que está oprimida, que é a pessoa do mais fraco. Então, isso sempre foi forte na minha personalidade. E com isso começou a formar uma energia mais favorável para a Revolução Francesa se despontar. Mas vamos vendo aí, a gente tem outros cursos e atividades que a Consecutivos me proporcionou, que foram me dando pistas sobre a minha relação com a França. Então, no campo da segunda semana da Serexologia, quando a gente estudou a personalidade da Hobhouse, Emily Hobhouse foi uma personalidade que a gente estudou. Nesse campo, o campo é uma atividade parapsíquica que envolve um grande volume de energia e acesso a informações gravitantes parapsíquicas, tá certo? Em outras dimensões. E aí, nesse campo, apareceu a revolta dos pés descalços, que eu nem sabia o que era. Mas, depois, eu fui
feriu o olho, infeccionou e ele dessomou. Dessomou quer dizer, ele faleceu, tá certo? No nosso vocabulário, dessomar é passar pela morte do corpo físico. Então, Henrique II era o marido de Catarina de Médici. Casamento do Henrique IV, rei de Navarra, com a rainha Margot. E apareceu, então, numa dinâmica parapsíquica essa informação. E aí eu fiz 2 lucidez retrocognitiva, 2 cursos. Bom, veio, então, uma certeza, uma confirmação de uma hipótese, que era que a minha retrovida crítica, a retrovida crítica é uma vida em que você começou a acertar na evolução, tá certo? É uma vida que você começou a pensar de modo mais evolutivo. E ficou mais claro que essa vida foi justamente essa vida onde teve a noite de São Bartolomeu. E no segundo curso que eu fiz, ficou evidente a Revolução Francesa e o Iluminismo. E, além do mais, a colega que estava comigo estudava abolicionismo, no mesmo quarto que eu. Então, as minhas pistas são Revolução Francesa, girondinos, abolicionismo e, bom, e essa questão de mobilização de massas, de comunicação. Então, a Revolução Francesa despontou. E aí, do Robespierre. Fala da Revolução Francesa pelo panorama do Robespierre, contando como que ele reagiu e os fatos que aconteciam e também os personagens. E aí comecei a imergir, fazer uma imersão não só na França, mas no contexto da Revolução. E aí aconteceram sincronicidades. Eu estava estudando francês na internet, e aí o professor da internet mandou ver um filme para treinar o francês. Qual era o filme? Robespierre. Então foi, não, tem um historiador que fala muito bem, vocês têm que assistir esse filme. Era a vida de Robespierre. Opa, que coisa, né? Tanto filme para mandar assistir, mandar assistir logo Robespierre. Então isso é uma sincronicidade, quando as energias, o fluxo e as coisas vão se desencadeando. Então, ideias-chave para a busca, né, da personalidade, eu já falei. Revolução Francesa, abolicionismo, burguesia, girondinos. O Brissot é desse grupo. E aí, alguns eventos aconteceram que mostraram o interesse pela mulher. Então, a mulher como ela precisando da defesa dos seus direitos. Isso, a questão da mulher, do feminismo, da condição feminina, ela me acompanha desde a adolescência. Então, desde as aulas de filosofia, a hora de sortear os temas, caía para mim sempre o feminismo. Sempre estudei a mulher, a condição feminina, o corpo da mulher, para entender melhor essa condição. E isso despontou por alguns eventos que aconteceram. Despontou. E na mesma semana, assim, tipo, no mesmo dia, eu abro o Facebook. Eu tinha acabado de assumir a coordenação da comunicação aqui. Então, eu fui abrir os Facebooks para dar uma olhada como é que estava. E quando eu abri, estava um vídeo da Revolução Francesa postado com a Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, quem é essa? E aí, eu fui olhar a Olympe de Gouges e descobri que a Olympe de Gouges
era uma feminista da época da Revolução. Então, aqui é a fisionomia dessa feminista. Então, quem estuda o feminismo tem que estudar essa personalidade aqui. É uma francesa da época da Revolução. E aí, eu comecei a me interessar por ela. E engraçado que ela escreveu algumas peças, né, uma peça mais assim, principal sobre a abolição da escravatura. Essa peça ela foi apresentada 4 vezes no Teatro Odeon e ela foi tirada de cena porque ela feria os interesses do pessoal que vendia escravos, que usava escravos e tudo mais. A gente já sabe dessa história. Ela também escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Para essa época, por quê? Revolução Francesa, aquelas ideias, mulher na política não, né? Mulher tinha que ficar no fogão, né? Mas ela se meteu, ela não quis casar de novo, porque ela não queria ter nenhum marido, ela não queria ser submissa a um marido, e ela escreveu, então, a Declaração da Mulher e da Cidadã. Afinal de contas, naquela época, o homem era o cidadão, a mulher era um acessório, tá certo? Então, ela se rebelou contra isso. E aí, ela era amiga do Brissot e ela participou da Sociedade dos Amigos dos Negros, que foi fundada pelo Brissot. Então, ela tinha muitos amigos girondinos. Era uma atriz, então, da arte, né? Que também é um meio que eu tenho afinidade. Então, eu falei, gente, vamos pesquisar melhor essa personalidade. Então, essa é o Olympe de Gouges. Primeira coisa que eu fiz foi procurar a biografia dela no Brasil. Eu achei essa biografia, que é uma biografia bem interessante para os artistas, é uma biografia em história em quadrinhos. Então, você, além de estudar, você se diverte, né? Então, quem quiser olhar, você consegue comprar no sebo. É um livro bem bacana. Aí, depois, lá na cidade de Paris, eu consegui outras biografias, essas em francês, lá na cidade de Paris, que, para mim, para eu conseguir essas biografias aqui, seria mais caro, mais dificultoso. Mas, através da Amazon, quem sabe, né? Então, vamos lá. Aqui, então, tem outra coincidência com ela foi casada com o chefe de cozinha. E a minha família, minha mãe e minha irmã são chefes de cozinha, né? Então, assim, você vai vendo, ela era uma atriz que frequentava os salões intelectuais, ela mudou 15 vezes em 20 anos e decorou 15 apartamentos. Hoje eu sou arquiteta e trabalho com decoração. Então, você vai vendo como a personalidade tem coisas afins. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou estudar essa personalidade, tentando compreender melhor ela e tentando que essa compreensão dela venha a me trazer uma autocompreensão, tá certo? Uma coisa já vi interessante nesse estudo. Ela perdeu a cabeça. Eu não estou falando assim, perdeu a cabeça, ela perdeu a cabeça na guilhotina, né? Então, foi mexer com política, defender direitos das mulheres, né? As mulheres ficaram mais saidinhas, né? Além do mais, foi mexer lá com a questão dos escravos. Então, era uma pessoa que estava sempre criando polêmica. E essa pessoa chamou o Robespierre de animal ditador em público. Fez um cartaz, colou na parede para todo mundo ver que o Robespierre, que era a cabeça ali da Revolução, era um animal ditador, né? E o pessoal, nessa época, sabia que não podia fazer isso. Então, assim, estudando essa personalidade, é interessante a gente ver também até que ponto vale a pena você instigar uma condição no sentido de perder a sua vida, perder a sua programação de vida, né? Então, só isso aí já trouxe um conhecimento, né? Um acréscimo. Bom, recebemos o nosso roteiro de viagem, tinha os eventos em grupo e os eventos pessoais. O que eu fiz? Eu peguei o roteiro e coloquei os meus eventos pessoais nesse roteiro.
Olha, que eu vou passar aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí eu vou mostrar um pouco do roteiro que a gente fez. Né? Viajei com a Jaqueline Narras, a gente fez um voo Foz, Galeão, Roma, Paris. Chegamos no Charles de Gaulle. No Charles de Gaulle tem um ônibus que você pega e consegue chegar ao Bus Direct. Você chega no centro da cidade de Paris. Se você for para Montparnasse, é mais fácil, tem uma estação de metrô. Bom, alugamos um apartamento no Airbnb, na Rue du Commerce, Ventra. Então, a gente ficou num lugar muito bem localizado, que você podia chegar à noite, a rua estava sempre movimentada, tinha um supermercado na esquina, tinha padaria, tinha farmácia, tinha tudo ao redor. Então, muito bom. E do lado de uma estação de metrô, que era uma estação de baldeação, ou seja, era a conexão de várias linhas. Então, isso foi fundamental. Muito bom. E a gente começou a se sentir em casa, porque você não ia para o hotel, você ia para um apartamento, você ia para casa. Né? Lá em Paris, o primeiro evento foi a palestra gratuita. Então, teve uma palestra gratuita sobre clarividência, né, clairvoyance, a clarividência como ferramenta na pesquisa serexológica. E nós tivemos um workshop de clarividência retrocognitiva. A palestra foi a professora Jaqueline Narras, que ministrou, e o workshop foi o professor Pedro Fernandes. Foram 39 participantes, aí a palestra. E aqui o workshop com a tradução no mesmo momento da Michelle Narras, excelente tradutora, que é cada frase, grupos de frases que eram faladas em português, ela traduzia para o francês. Excelente. Depois, interações energéticas, foi show de bola, muito bom. Então, o pessoal da Europa pode ter essa experiência com a dinâmica parapsíquica retrocognitiva. Bom, terminou o evento consecutivos, e eu me desliguei do grupo e fui para os meus interesses particulares. A Olympe de Gouges era atriz. Ela tinha uma companhia amadora de teatro. Se eu vou estudar a vida dela, logo eu vou ao teatro. Então, eu pesquisei na internet quais eram os teatros que tinham sido fundados antes da Revolução Francesa. E aí eu fui parar no Teatro do Palais Royal. E aí foi interessante, eu assisti uma peça do Edmond, a biografia de um escritor de peças. Eu estava investigando uma escritora de peças e fui ver a biografia de um escritor de peças. E foi assim, uma comédia muito gostosa de ver, que colocou os problemas da época, que era entrar na Comédie Française, né, que era onde todo mundo queria apresentar sua peça, só que a Comédie Française não aceitava Olympe de Gouges, porque ela era abolicionista, e quem pagava a Comédie Française, os sócios, eles vendiam escravos. Então, como que eles vão aceitar que ela vá parar num teatro falando para acabar com os escravos? Né? Então, tinham interesses. Mas foi bem legal, foi uma surpresa o tamanho do teatro. O teatro era pequenininho, então você se sentia acolhida, e um sentimento profundo de gratidão, de euforia. Sabe quando você pensa assim, nossa, que bom que essas pessoas estão aqui fazendo essa peça e eu posso estar aqui assistindo. E uma sensação maravilhosa, assim, estava andando nas nuvens. Que pode ser uma pista energética de uma retroforma positiva. Bom, depois dessa peça, a gente se encontrou no Café Le Procope, que foi um café onde os revolucionários se encontravam para debater as ideias. Né? Nós reservamos uma mesa, a mesa foi no Salão Lafayette, que é uma personalidade da Revolução Francesa, apesar de todos os salões que tinham no restaurante, com vários nomes, a sala do Voltaire, a sala do Napoleão, e a gente foi parar, então, justamente do Lafayette, que é da Revolução Francesa. Encontramos o Luciano Mello, um colega dos Estados Unidos, que ele estava passando por Paris naquela noite, naquele dia apenas. Ele encontrou a gente, foi jantar lá,
no Le Procope, e o Luciano Mello estuda uma pessoa da época da Revolução Francesa que mora nos Estados Unidos. Então, assim, uma coincidência, né? A personalidade que ele estuda escreveu os direitos do homem nos Estados Unidos. E eu estudo a que escreveu os direitos da mulher na França. E ele chegou no mesmo dia, na mesma hora que a gente ia jantar, e jantou do meu lado ali. Então, assim, são sincronicidades. Um sentimento profundo de euforia, de gratidão, de expansão energética. Esse mesmo restaurante já existia no século XVIII, o mesmo restaurante? Vocês foram no mesmo lugar? Uhum. Já existia, e as discussões acaloradas da Revolução Francesa, da democracia, da cidadania, igualdade, fraternidade, né? Liberdade, isso tudo apareceu ali, naquele restaurante, e a gente foi jantar lá. Isso, sim, dentro do nosso estudo envolvendo a evolução, é muito rico. Por quê? Porque a gente acaba revisitando os lugares conscientemente ou inconscientemente para a gente limpar aquelas energias que podem ter sido negativas, né? Às vezes os debates saíram tapas ali, nunca se sabe, né? O que aconteceu a partir daquelas ideias. Mas é interessante você revisitar, impregnando aquilo de boas energias, né? E é legal, assim, olha, a Revolução Francesa, ela quebrou um paradigma. O paradigma era monarquia. Não se pode falar em outro regime, é monarquia. E essas pessoas revolucionárias, elas lendo informações sobre a república, democracia, Grécia, Roma, por que não aqui na França? Então, é uma quebra de paradigma. E a gente hoje na Conscienciologia, o que a gente faz? A gente quebra paradigma. Não é engraçado olhar isso? Né? Então, assim, uma sensação de expansão, de gratidão, de bem-estar, de reencontro. Foi muito bom, muito prazeroso. Fora que a comida estava muito boa. Né? Foi um pato maravilhoso, depois a sobremesa maravilhosa, crème brûlée e tudo mais. Tudo francês. Bom, a partir daí, então, a gente, no grupo, nós fomos, seguindo o roteiro, fomos parar na Ópera Garnier. A Ópera Garnier é um edifício projetado pelo arquiteto Charles Garnier, e a gente teve uma visita técnica, né, um guia muito bom, muita técnica, mostrou para a gente como a mitologia grega está presente em todo o edifício. Vocês sabem quem é o deus que rege a música? As artes? É o deus Apolo. Você sabe que o deus Apolo é o mesmo deus que rege o parapsiquismo? Vocês sabem que as pitonisas estão no oráculo de Delfos, que tem a ver com o deus Apolo? Templo de Apolo? Então, olha que interessante, a arte junto com o parapsiquismo. E essa Ópera Garnier, a gente colocou algumas imagens no Facebook, ela está gerada em torno de Apolo. Muito, muito bonita, muito suntuosa, e ela era frequentada pela aristocracia e pelas classes populares, mas, é claro, tinha a sua divisão, como ainda temos hoje. Né? A gente tem o avião, tem a primeira classe, que não se mistura com a classe econômica, não é assim? Então, na Ópera Garnier era a mesma coisa. Então, tinha os locais mais privilegiados e, inclusive, tinham portas de entrada das personalidades ilustres, ricas, e tinha a porta de entrada, a escadaria das personalidades de classe média e